Bem-aventurados os pobres de espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Aqui nós temos as obras básicas para o seu conhecimento. Os assuntos a serem estudados nesse capítulo. O que se deve entender por pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou dessa máxima. Porque, pobres irmãos, ainda entorpecidos pelas suas consciências culpadas, ainda sem saber gerenciar seus conflitos, sem oferecer o coração e a mente aos impulsos da intuição divina, apenas querem desfrutar das coisas do mundo, sem saber oferecer ao mundo as bênçãos divinas que tanto recebem. A vida é a primeira dádiva que recebemos do Senhor. É a primeira riqueza que nós temos em mãos. É a grande chance de depurarmos nossos espíritos para elevarmos-nos em algumas oitavas no processo evolutivo, vibracional evolutivo. E é por isso que Jesus veio ao mundo nos convidar. Um convite estranho, diferente, onde os prazeres do mundo teriam e têm pouco valor, mas os prazeres do céu ganham uma nova dimensão, uma nova possibilidade. É baseado nesse sentimento sagrado que o Mestre vem cultivando os vossos corações, tentando depurar vossas almas ao longo de milênios, oferecendo as oportunidades sublimes para cada um, dando-nos a chance de nos redimir frente às leis que gerenciam as nossas vidas, que gerenciam as energias conscienciológicas da humanidade. E é por isso que somente buscando entender a Deus, aos teus ensinamentos sagrados, a sua bondade, nós vamos entender que quais são os pobres de espíritos que herdarão o reino dos céus. É aquele que tiver mais vazio de orgulho, mais vazio da vaidade, da arrogância, da perigosa arrogância, da ganância pelas coisas do mundo simplesmente para angariar valores para si mesmo, valores materiais, que pouco somam na balança do espírito quando ela não é distribuída àqueles que choram e sofrem. O perigo da incredulidade, da insensatez, que tantas pessoas se perdem no labirinto do eu não acredito, quando depara com a verdade, entra em complicados e complexos processos de interiorização dos sentimentos. É por isso que precisamos procurar entender a grandeza divina, a grandeza do amor que envolve-nos a todos. Para podermos abrir os nossos corações e refazer nossa caminhada. Ainda é tempo de começar. Comecemos por sentir diferente, pensar diferente, falar diferente, fazer diferente, se alimentar diferente e buscar nos aproximar das coisas divinas, abrindo nossos sentimentos de amor para amenizar todas as formas de dor. A incredulidade zombou dessas máximas como zombam de todos os convites. Bem-aventurados os pobres de espírito,
como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Não param para refletir na grandeza dos ensinamentos divinos. Não param para pensar na grandeza do amor que deve envolver todos os nossos corações. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para eles o reino dos céus, e não para os orgulhosos, os vaidosos, principalmente os arrogantes. Porque o orgulho tem vários níveis de orgulho, várias características de orgulho. Orgulho do meu filho. Eu tenho orgulho da minha profissão, do meu trabalho, do meu saber. Mas eu gosto de contribuir, de compartilhar. Mas eu tenho um sentimento de arrogância por várias situações. Então eu me complico diante das verdades divinas. Eis o perigo, meus irmãos, para o qual todos devem estar de olhos bem abertos, com o sentimento sendo educado, sendo tratado, para procurarmos valorizar as coisas que nos fazem crescer espiritualmente. Lembrando que as coisas materiais são importantes, mas o uso que se faz das coisas materiais é divino para vossas vidas. Se vocês fizerem o bem, se vocês construírem o bem, estarão se beneficiando. Mas se deixarem se levar por outros caminhos perigosos, cheios de espinhos, abismos, onde a vaidade e a ignorância e a intransigência, a incredulidade está de portas abertas vos convidando para vos ferir no âmago da alma. Eis o perigo. Mas também podeis escolher o caminho da redenção, trabalhando com amor, com compaixão, por todos aqueles que sofrem, muitas das vezes caídos pelo chão. Oh, meus queridos irmãos, observai o convite que Jesus fez há 2000 anos atrás, e o refez, aprimorando para nos esclarecer a consciência e o sentimento. Pelas sagradas mãos de Kardec, trouxe-nos esse farol chamado doutrina espírita, que nos esclarece das entrelinhas dos ensinamentos sagrados e nos mostra a bandeira de paz e de fraternidade que segue flamejante, iluminando-nos o caminho para o nosso crescimento íntimo, para o nosso crescimento espiritual. A todos, aos homens ignorantes, aos homens de saber, a caridade é a bandeira de luz que nos ilumina e nos conduz para o reino de paz e esperança governado por Jesus. Saibamos, meus irmãos, colocar em prática esses ensinamentos sagrados, esses ensinamentos que vêm nos iluminar, que vêm nos abençoar, que vêm nos dar a oportunidade de redimir perante nós mesmos, por nos mostrar a oportunidade sagrada de fazer o bem, de estender as mãos a todos que choram e sofrem. Porque assim nos orienta o Mestre Jesus. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto grau de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção, concentrando sobre si mesmos seus olhares. Esses não os podem levar até Deus. Essa tendência de ser acreditarem superiores a tudo, muito humilde, os leva a negar aquilo que, estando acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Pobres seres,
contaminados pelos vírus da arrogância, da insensatez, acabam bebendo no cálice amargo da incredulidade. Mas a doutrina espírita vem nos esclarecer, vem nos iluminar e nos oferece, como diz nosso irmão Yaakov, um cântaro de luz, um bálsamo para nossas feridas, uma luz que ilumina nossos caminhos. Essa doutrina sagrada mostra-nos as bases do sentimento, refeito, retrabalhado, polido e refinado, estendendo as mãos aos que choram, derramando as bênçãos aos que sofrem, levando o alimento aos que têm fome, ao agasalho àqueles que sentem frio. Meus irmãos, que as luzes do amor e da paz possam vir nos fortalecer e nos iluminar, amparando-nos e conduzindo-nos ao reino do Senhor. O Senhor de amor, o Senhor de misericórdia, o Senhor de paz. Olhar para si mesmo é extremamente importante. Mas olhar para si mesmo com um olhar crítico. Olhar para si mesmo com um olho e com outro o Evangelho. O que o Evangelho mostra sobre mim? O que o Evangelho mostra naquilo que eu preciso me aperfeiçoar e me melhorar? Esse convite divino, que é para nós uma bênção de amor, faz ser necessário para alcançarmos a evolução e o esplendor da vida redentora que nos conduz aos braços do Senhor. O Senhor nosso Deus, Pai de amor e de misericórdia, Senhor dos mundos, das galáxias, das flores, dos pássaros, dos peixes e dos espinhos, Senhor do universo, Senhor nosso Deus que envolve todas as partículas, vivifica todas as essências que um dia ampliarão a sua luz para chegar à angelitude sagrada. Trabalhemos, pois, meus irmãos, confiando nas bênçãos da divindade, olhando para nós mesmos, corrigirmos as nossas tendências perigosas e procurar valorizar sempre as bênçãos que nos conduz ao Pai. Ou se condescendem a admiti-la, admitir a divindade, contesto-lhe um dos mais belos atributos: a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, esquecidos que a mão de Deus gerencia nossas vidas e nos conduz pelos caminhos necessários ao nosso progresso. Mas, logicamente, que já está escrito na nossa consciência que devemos retribuir a parte que compete a Deus, o respeito que devemos ter pelas forças soberanas que governam a vida, pelos espíritos superiores que nos dirigem ou que nos governam, que gerenciam nossas vidas sob as bênçãos do Cristo. E esse, em nome de Deus. Por isso, meus irmãos, é necessário trabalhar o nosso íntimo. É necessário nos fortalecermos. Porque se tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a todos compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Esses são aqueles que ainda estão perdidos no meio ao lamaçal que eles criam para sua própria caminhada. E muitas das vezes, por ainda terem na terra uma inteligência mais arguta, colocam esse lamaçal no caminho daqueles aos quais eles deveriam conduzir
com base no sentimento totalmente transcendente, onde o amor e a fraternidade, a conscientização do amor, da liberdade, do respeito e da individualidade, deveria ser implantado naquelas mentes que seguiriam para o Pai, sem as amarras das correntes do ódio, de todos os vícios que nos prendem à terra. Mas como não aqueles que vieram ao mundo com inteligência privilegiada, com um caminho marcado para vencer obstáculos, mas também inscrito em suas mentes a responsabilidade de estender as mãos àqueles que sofrem e àqueles que choram, se perdem no meio do caminho, porque deixam-se contaminar pelo vírus da arrogância, esquecendo-se de que Deus misericordioso nos oferece muito, mas muito espera de cada um de nós. Agora que o planeta entra em processo de regeneração, as nossas ações serão medidas gradualmente. E aqueles que não souberem obedecer aos ditames da consciência superior, que nos conduzem a um caminho de paz, de esperança, e que nos diz que devemos conduzir com amor àqueles que nos são subordinados, para ajudá-los a vencer todo o sofrimento e toda a dor. Quem negligenciar essa oportunidade saberá que o mundo de maldade pode ferir-lhe a suscetibilidade da intimidade da sua alma e levá-lo a sofrimentos ainda muito piores nesta vida e na próxima que o aguarda. A oportunidade que foi dada a cada alma que caminha pela terra possam receber as luzes do amor, da paz e da fraternidade, para que possamos seguir sempre cheio de esperança, para encontrarmos um lar de felicidade, desde que tenhamos força de combater em nós qualquer forma de iniquidade. Porque Deus nos deu a possibilidade de trabalharmos e de angariarmos bênçãos materiais e de luz, que nos conduz ao reino de Jesus. Oh, meus irmãos, abri vossos corações ao lerem esse Evangelho, mas leiam-no com o coração pertencendo a Deus, lembrando que tens uma inteligência para procurar refletir na grandeza de Deus, na beleza de seus ensinamentos, e que principalmente a intuição e a inspiração os conduzem à reflexão de que vocês estão fazendo, o que vocês estão procurando construir para o amanhã. Observemos, meus irmãos, a caminhada se inicia. A caminhada nos convida à reflexão do amor, à reflexão da paz, da fraternidade e da luz. Ó sagradas bênçãos, ó sagrada oportunidade, estar caminhando na terra sob as bênçãos de uma religião que nos ensina a importância da caridade. Se recusam a admitir o mundo invisível, e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se, e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Pobres criaturas! Esse pequeno pedestal é insípido, é incipiente para suportá-los fora do corpo físico. Tudo que nós temos aqui na Terra foi uma oportunidade que o Pai misericordioso nos deu e nos ofereceu, para podermos
compartilhar com aqueles que não a têm. Para podermos compartilhar com aqueles que estão chorando pela dor, da fome, do frio, da falta de amor. Abençoa-nos, Senhor. Dai-nos força para esclarecermos consciências. Dai-nos luz para podermos enxergar os caminhos que devemos passar, para que mais pessoas possamos ajudar. Dai-nos sabedoria para esclarecer, mas principalmente lembrar que a nós mesmos devemos ver. Ó Senhor Jesus, que a todos conduz para um reino de paz, de esperança e de luz. Derrame sobre nós o teu amor. Derrame sobre nós a tua luz, para podermos, Senhor Jesus, entender a grandeza dos teus ensinamentos e a beleza do teu amor, vencendo os obstáculos, inclusive a dor. Porque os teus ensinamentos são sagrados. Então, daí os só terem os sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito de saber, e tão grande cópia que não podem crer em coisas segundo pensam, boas apenas para a gente simples, tendo por pobres de espírito os que também tomam a sério. É por isso que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar por o furo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. É mais fácil um camelo passar por um furo de uma agulha do que um arrogante, senhor de si, encontrar um caminho de paz onde quer que ele esteja. É por isso que o Senhor da vida nos convida para fazermos as devidas reflexões que esclareçam e iluminem nossos corações, para sempre medirmos as nossas atitudes sobre a força do teu Evangelho, onde quer que estejamos. Onde quer que venhamos a passar, precisamos sempre saber que ao refletirmos sobre o Evangelho do Cristo, é uma forma de alimentar a nossa alma para a longa caminhada que nos conduz ao paraíso da consciência tranquila. E quem reflete sobre o Evangelho entende a importância de fazer o bem, a importância de sabermos sermos pequeninos diante de Deus. E por maior que nós sejamos aqui no mundo, maior em termos de posses materiais, ou até mesmo de conhecimentos espirituais, jamais nos igualaremos à força de nosso Pai. Por isso, saibamos que somos muito pequenos, somos insignificantes, mas também somos muito importantes. Porque podemos trabalhar para edificar o bem, para edificar a paz, para edificar um caminho de luz. É por isso que nós vos convidamos, meus irmãos. Reflitam no Evangelho. Onde é que vocês podem praticar melhor? De que forma vocês podem agir melhor? De que forma a luz divina possa vir iluminar vossos corações para a grandeza do Pai Celestial. Entretanto, digo o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros neste mundo invisível de que escarnecem. E lá, o que os olhos se lhes abrirão, e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu na majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os acanhoar em partes iguais. Deus, que é amor, que é misericórdia, nos dá a oportunidade de seguirmos para a luz, nos dá a oportunidade de fazermos o bem, cada um com o seu quinhão, cada um com a sua possibilidade, cada um com o que tem na mão. Mas precisamos estar sempre atentos
para em todo momento da nossa existência procurarmos fazer o melhor para que o mundo de amor e de paz esteja sempre nos alimentando, nos fortalecendo, nos iluminando os caminhos. Ó Jesus, sagrada luz, sagrada bênção, aqui estamos mais uma vez, Senhor, rogando-te, abençoa-nos e ilumine-nos, esclareça-nos e perdoa-nos. E acima de tudo, conduz-nos, Senhor, ao teu reino de paz, mas mostra-nos a oportunidade de trabalharmos cada vez mais aqui na terra, enquanto caminhamos entre os homens. Porque aqui é o ponto de partida para a glória da vida. A glória da vida que tu nos oferece. A vida espiritual, a vida que é eterna, a vida que dá prosseguimento a cada existência. Meus irmãos, reflitamos no amor divino, reflitamos nas bênçãos do Pai, dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino, sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessa qualidade será preferido ao sábio que mais crer em si do que em Deus. Ao sábio que mais se fortalece com as práticas do bem. Ao sábio que procura sempre o caminho da luz. O sábio que sempre procura o caminho da paz. E é por isso, meus irmãos, que precisamos estar sempre atentos em nós mesmos, em como nós estamos conduzindo. E é por isso que o Evangelho de Jesus é uma bênção de luz a iluminar nosso caminho, a iluminar nosso coração e iluminar nosso entendimento. Porque esse ensinamento sagrado nos conduz sempre ao Pai, pelo trabalho regenerador que fazemos em nós mesmos, regenerando nossos sentimentos para cultivarmos as bênçãos de paz, de esperança e de fraternidade. Dai-nos, Senhor, a vossa luz. Dai-nos, Senhor, as vossas bênçãos, para que possamos seguir sempre, confiantes na vitória do bem, confiantes na vitória do teu reino em nosso coração, em nossas ações. Porque em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam as criaturas. É isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade, um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja um pobre em espírito conforme entende o mundo e rico de qualidades morais. Em todas as circunstâncias, temos que olhar para nós. Temos que olhar para nossas ações, para nossas atitudes e procurar vermos se elas são condizentes com os ensinamentos de Jesus. Para ver se nós estamos prosseguindo um caminho que nos leva de encontro ao Pai ou nos afasta desse encontro, retarda essa possibilidade bendita e sagrada. Porque, acima de tudo, nós precisamos aprender a trabalhar, construindo e edificando a paz, a harmonia e a fraternidade, por onde passarmos, principalmente em nosso coração. É importante, meus irmãos, sabermos valorizar cada momento da nossa vida, para construirmos toda a felicidade, para construirmos todas as bênçãos da alegria, porque ela nos leva a estarmos mais próximos do Pai, mais próximos de Deus, mais próximos da luz. Senhor Jesus, abençoa-nos, ampare-nos, ilumine-nos. E que essas bênçãos soberanas estejam sempre nos envolvendo, nos iluminando, nos aperfeiçoando. Que possamos assim, Jesus, sermos úteis
E é por isso, Senhor, pedimos as bênçãos do Teu amor para toda a humanidade, principalmente para os líderes, aqueles que lideram nações, lideram os países, cidades e estados, para que eles possam receber as Suas bênçãos, clarear as suas mentes e abrir o coração para o amor divino, e saberem que cada uma de suas ações terão de prestar em contas à sua própria consciência, iluminada pelas Tuas leis e pelo sagrado ensinamento de Jesus. Ó Senhor, obrigado pelas Tuas bênçãos de luz, pela misericórdia que a Ti nos conduz, pela oportunidade sagrada de fazermos a caridade. E principalmente, Senhor, derrame sobre nós o Teu amor, alimentando-nos, inspirando-nos para o trabalho edificante com as forças do bem, com as forças da caridade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Que assim seja, Senhor.